Tudo bem com você? Você é trabalhador, trabalhadora do Brasil que acompanha aqui o nosso canal TV Resistência Contemporânea, sabe muito bem que os últimos 4 anos do governo de extrema direita no Brasil foi algo realmente trágico para o país como um todo, para toda a população, incluindo aí até os seguidores fanatizados. Já falamos aqui sobre isso. Segundo ponto, nós já falamos aqui nesse canal também que a extrema-direita brasileira, que chegou ao Palácio do Planalto em 2018 e tentou a reeleição usando o aparelho do Estado de todas as formas que você puder imaginar, destroçou, ou quase destroçou, a nossa jovem democracia. O Bolsonaro passou 4 anos atacando as instituições e o Estado democrático de direito, e insuflando os seus asseclas, bajuladores, mamateiros ao redor dele e a horda, né, para se insurgir contra o Estado democrático de direito no Brasil. As investigações estão em andamento, principalmente a partir do dia 1º de janeiro, agora de 2023, quando começou o Lula 3, a reconstrução. Durante esses meses todos, a Polícia Federal tem aprofundado as investigações e tudo indica que nos próximos meses a gente terá aí muita gente mais na cadeia. E dessas, talvez, tudo leva a crer que a gente pode ter, por exemplo, generais, pelo menos generais de pijamas, que tentaram ajudar na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Além desses, né, o próprio Bolsonaro. O Diário do Centro do Mundo trouxe uma matéria hoje, dia 10 de outubro, muito importante, impactante, que tem o seguinte título: bolsonaristas tinham data limite para golpe contra Lula, diz Polícia Federal. E a gente fez um resumo em tópicos para você que acompanha aqui o nosso canal, e a gente quer ler para você, porque é um texto grande, cheio de detalhes importantes que a gente tinha que fazer em tópicos e passar para você que segue o nosso canal. Antes, eu quero te pedir, por favor, se inscreva no canal, comente aqui embaixo e compartilhe. E, claro, se você puder, vire membro do projeto. Essa tentativa de golpe que foi descoberta, desvendada pela Polícia Federal no dia de hoje e que saiu aqui no Diário do Centro do Mundo, mostra alguns detalhes que a gente vai expor aqui agora. Existiam 2 núcleos de organização do golpe. 2 núcleos. Isso lá em dezembro ainda. Tá? Em dezembro ainda. Um núcleo operacional envolvido em manifestações, bloqueios de estradas, tumultos, como vocês viram a gente falando aqui no canal. O outro núcleo golpista era um núcleo dedicado a criar justificações legais para medidas excepcionais. Esses 2 grupos, segundo a matéria, não tinham uma interação muito próxima um do outro, não tinha, né? É claro que havia a troca de informações, mas não era algo muito forte entre esses 2 grupos. Nós falamos aqui num vídeo do dia de ontem, a partir de uma matéria do site Metrópolis, que, por exemplo, o Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa da tentativa de Bolsonaro se reeleger, manteve aberta a mansão num bairro nobre aqui em Brasília, mesmo depois que Lula venceu as eleições do segundo turno no dia 30 de outubro. E lá, o site Metrópolis, jornalistas do site Metrópolis, viu o Braga Neto recebendo, não viu, mas o Braga Neto estava dentro da mansão e foi chegando vários bolsonaristas, empresários, agropecuaristas e bolsonaristas que estavam aqui no QG do quartel-general do Exército Brasileiro. Braga Neto estaria recebendo essas pessoas ali naquela mansão.
Então, o contato que a matéria que eu estou passando para vocês aqui encontrou entre esses dois núcleos golpistas, um núcleo, dois núcleos golpistas, um que era o operacional e o outro que era político. A relação entre eles, ou a interação entre eles, se dava com algumas pessoas, que uma delas pode ser o Walter Braga Neto, e isso está sendo investigado. Outro ponto importante, muito importante, desse projeto golpista era a data limite. A data limite para o golpe era dia 18 de dezembro de 2022. Por quê? Porque no dia seguinte Lula iria ser diplomado e na cabeça dos golpistas ficaria mais difícil uma tentativa de golpe depois da diplomação do Lula. Então eles tinham uma data limite, 18 de dezembro do ano passado, segundo a Polícia Federal. E tem detalhes aqui importantes demais. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou aqui no canal sobre os documentos que davam embasamento a esse golpe. Um desses documentos foi a minuta do golpe que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ainda em janeiro desse ano, pela Polícia Federal. Outros documentos ou evidências do golpe foram, por exemplo, os áudios mencionados na investigação. Havia, por exemplo, existe, por exemplo, um áudio discutindo o cronograma do golpe, né? Pronunciamentos necessários e importância de agir rapidamente. Por quê? Porque eles tinham uma data limite para o golpe, que era dia 18 de dezembro, um dia antes da diplomação do Lula na cabeça dos golpistas, na cabeça do Bolsonaro, do Walter Braga Neto, dos generais golpistas que ajudaram. Se Lula fosse diplomado, ficaria muito mais difícil. E tem outros detalhes aqui para terminar. Ações dos conspiradores continuaram mesmo após a diplomação do Lula. Havia, inclusive, nos planos dos golpistas, nós também já falamos sobre isso, planos para prisões de figuras importantes e mobilização das Forças Armadas, né? Tudo isso mencionado nessa revelação bombástica da Polícia Federal no dia de hoje, dia 10 de outubro de 2023. Pegue esse vídeo, compartilhe com todo mundo o máximo que você puder, porque é um vídeo importante que mostra que a Polícia Federal desvenda que os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro, o Walter Braga Neto, tinha sim uma data limite para derrubar, para dar um golpe, continuar no poder e impedir que Lula tomasse posse. Impedir que Lula fosse diplomado no dia 19 de dezembro. Então está aí bombástico uma notícia, quase em primeira mão aqui em termos de canais que a gente está dando para o país como um todo. Comente aqui embaixo, pegue o link, mande para teus amigos e amigas, se inscreva se você não está inscrita e, claro, se você puder, ajude a gente virando membro ou membra do canal. Obrigado e até o próximo.